Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você, que é mulher, que quer mudar, que tem muitos sonhos, que imagina uma vida melhor, que deseja uma vida melhor, mas que morre de medo dessa mudança. Sabe por quê? Medo de julgamento. O que as pessoas vão falar? Imagina meu pai me vendo fazer isso, imagina minha mãe, o que os meus filhos vão pensar de mim? E a vizinha, a fulana, eu ir com essa roupa? Eu trabalhar com isso? Não, imagina. E aí sabe o que acontece? A vida vai passando, as oportunidades vão passando e a sua vida está igual. Tá acontecendo isso com você? Sim? Quer mudar? Quer parar de ficar realmente paralisada em relação ao medo do julgamento, ao medo do que vão falar de você? Porque acredite ou não, sempre vai ter alguém para te criticar. Seja você fazendo algo ou esteja você não fazendo nada. Sempre tem alguém para criticar. Todos nós temos medo do julgamento. A questão é o quanto que isso está me paralisando, o quanto que isso está impedindo eu de alcançar os meus sonhos. E é por isso que eu estou aqui hoje nesse vídeo. Hoje eu vou te dar 4 dicas para você realmente aprender a lidar com esse medo do julgamento. Porque, gente, mais uma vez, todos nós temos um certo nível desse medo do julgamento. Todo mundo, não acho que não tem uma pessoa que fala assim, vou fazer qualquer coisa. Não, porque senão não sairia aí de roupa, aquela pessoa pensa que roupa que tá ornando, sabe? Eu acho que é muito difícil, né? Eu falei todo mundo, mas enfim, eu não conheço todo mundo, mas eu acho que é muito difícil encontrar alguém que não tenha nem um pouquinho assim do medo de julgamento. Ou que às vezes eu tenho medo do que só a minha mãe vai pensar de mim. Os outros não importam, mas a minha mãe é importante a opinião dela. Ou meu filho, minha esposa, meu marido, não importa. Quase todo mundo tem algum tipo de medo do julgamento. Principalmente para quem hoje está aqui na internet. Qualquer curtida, descurtida, qualquer comentário, como afeta, né? Como me afeta quando eu vejo alguns comentários que não são bacanas. Mas eu tenho que lembrar do meu para quê, qual é o meu propósito e aprender a lidar com isso. Porque da mesma maneira que tem dois que critica, tem um monte que adora, tem um monte que fala bem, e o que é principal de tudo isso é que tem um monte de pessoas que amam e que precisam ouvir o que eu tenho para dizer hoje. E ó, hoje, como eu falei, vão ser 4 dicas para você lidar com esse medo de julgamento. E no final desse vídeo, eu vou deixar um exercício prático. Gente, esse exercício é fantástico. Quando você realmente faz esse exercício, você percebe qual é o seu poder de escolha. É impressionante. Então, fique comigo até o final, que ao terminar esse vídeo, eu tenho certeza que se você seguir esses 4 passos que eu vou te dar, você vai aprender a lidar com esse medo de julgamento de uma maneira muito tranquila. E quanto menos espera, você já vai estar fazendo as coisas, acontecendo, realizando, e as pessoas vão estar falando e você, tá tudo bem, certo? E mais esse exercício que eu vou deixar para você no final. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu já tive muito medo de julgamento. A minha vida, principalmente a minha infância, quantos medos eu já tive. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou a Verônica, sou psicóloga, sou coach, sou mãe, sou mulher e tenho como propósito de vida ajudar você a se amar em primeiro lugar e estimular essa coragem que existe aí dentro de você para que você possa realizar os seus sonhos, viver a sua melhor performance, viver a sua melhor versão. E eu, sim, já passei por muitos medos de ser julgada, a começar lá na minha infância. Eu estudei, graças a Deus, graças às oportunidades que meu pai teve, eu estudei em escola particular. Só que eu já falei, é uma oportunidade que ele teve. Ele não tinha dinheiro, nós não tínhamos dinheiro para pagar aquela mensalidade. Só que por conta de onde ele trabalhava, ele ganhou quase que 100% da bolsa para que eu e a minha irmã estudássemos nesse colégio. Ou seja, eu não tinha o tênis da moda, eu tinha aquele tênis que ele estourava, eu comprava, minha mãe comprava ele maior, e eu, cresci muito rápido, meu pé ficava apertadinho, chegava às vezes a estourar o meu tênis para ir para a escola. Pensa como é que, e aí eu passava, meu tênis era branco, eu passava corretivo, para não ficar aquelas marquinhas, enfim.
porque eu tinha muito medo do julgamento, o que as pessoas vão falar. E tinha gente que falava, né? Principalmente quem não eram meus amigos, quem não estava ali comigo, falavam. Mas aí eu pensava, poxa, né? Sempre meu pai falou, agradeça essa oportunidade que você está tendo. Os meus primos na época não tinham essa oportunidade. O bairro que eu morava, as pessoas não tinham essa mesma oportunidade e eu estava tendo. Então, por mais que eu passava aqueles desafios, por mais que eu passei aquele julgamento, eu sempre lembrava da importância de eu estar ali, de eu agradecer e quantas outras pessoas também não estavam. Ah, é certo? É errado? Né? O que acontece com esse medo que muitas vezes a gente fica realmente paralisado? Tem gente que não consegue andar para frente. Esse medo que eu fiquei lá na minha infância me paralisou? Não, mesmo porque eu era uma criança e eu tinha que ir para a escola, meu pai me obrigava. Mas eu fui percebendo que no decorrer da vida, eu fui aprendendo a lidar com esse medo de uma maneira muito diferente. Isso começou quando eu tinha 14 anos de idade. Meu primeiro emprego registrado em carteira foi no SBT. Para você que não sabe, eu já trabalhei naquele programa Fantasia. Lembra que fazia assim, ó? Lembra disso? Agora você lembra com esse sinalzinho, né? Era um programa diário que tinha lá no SBT. E o que aconteceu? Imagina, eu com 14 anos. E aí, nessa época, olha só, meu pai, eu já não estudava mais na escola particular, eu estudava na escola do estado, que teve uma fusão lá na empresa dele, então ele perdeu essa bolsa. Agora pensa a minha dor de sair do particular e ir para a escola do estado. E aí eu precisei, por conta do meu trabalho, ir para a escola do estado e à noite, que é uma outra ambiente totalmente diferente daquilo que eu convivi, tanto na escola particular de manhã e aí eu fui para o estado à noite. E aí eu fui trabalhava, passava a tarde inteira lá no SBT e eles me maquiavam, enfim, né? Voltavam aquele cabelo. E as pessoas começaram a tirar sarro de mim. Mas eles, sabe aquela época do bullying mesmo? Eu sofri muito bullying por ir para a escola maquiada, por ir com o cabelo arrumado, enfim. Eu às vezes ia a roupa meio largada para meio que quebrar um pouco. Mas chegou uma época que eu falava assim, eu não quero mais ir para a escola. Eu não quero passar por isso. E aí meu pai falou assim, não, você não vai. Você vai para a escola, você precisa terminar, né? O colégio. E aí eu chorava, eu falava assim, não acredito que as pessoas vão fazer isso, nanana. Aí ele falou assim, então você quer sair do seu trabalho? Você quer parar de trabalhar na televisão? Eu falei, não, não quero. Ele falou assim, então, você acha que essas pessoas que estão lá... Não, ele falou assim, o que você sente quando você tá lá na televisão? O que você sente quando você tá fazendo o que você tá fazendo? E eu adorava, nossa, era fantástico. Imagina as meninas, as minhas amigas que eu fiz lá. Trabalhei 2 anos lá no SBT, pra mim era uma grande realização. Aí ele falou assim, você vai deixar que isso paralise você em relação aos estudos? Né? E ele conversou, falou isso comigo, minha mãe também conversou na época bastante, e eu falei, realmente, né? Eu não vou deixar com que essas pessoas, com que esse julgamento impeça de eu estudar. Na época até queria estudar, voltar para a escola do particular, enfim. E por que eu tô contando essa história? O quanto que o olhar dos outros, por mais que tenha uma parte nossa, que está se sentindo realizada. A minha parte estava se sentindo muito realizada, feliz da vida, lá com o meu emprego, né, no Fantasia, mas o olhar dos outros parece que entra com uma agulhada na gente, não é? Entra com uma facada. E você sente o quê? Você sente aquele ser pequenininho, 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 pequenininho. Você fala assim, não, não dá mais. Aí você, opa, vamos nos conectar com o meu sonho. E é isso que eu vou trazer esses passos hoje para você. Porque não existe certo, não existe errado. Quando a gente olha, né, se hoje eu pudesse voltar no tempo e perceber quem eram aquelas pessoas que estavam falando aquilo, quem eram aquelas pessoas que estavam julgando, o quanto que de frustrações talvez eles tinham, o quanto que talvez de sonhos não realizados eles também tinham. E aí quando vê alguém no destaque, adora julgar, né? Adora apontar, adora encontrar uma coisinha ali para machucar a pessoa, né? Mas mais uma vez não tem certo e não tem errado. Era uma maneira, talvez eles estarem em destaque, foi a maneira que eu entendi. É certo? É errado? Não sei, mas eu dei esse significado. E para mim, isso lá naquela época foi extremamente importante.
E o que eu quero trazer essa história para você? O tanto que eu falo, né? Não tem certo e não tem errado. Preste atenção, para você que tem muito medo do julgamento, o quanto que às vezes você julga as pessoas? Você julga muitas vezes a opinião dos outros? Você aponta muitas vezes o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa não está fazendo, de que maneira que essa pessoa está fazendo? Você critica às vezes a roupa que ela está vestindo, você critica a maneira como ela está falando, a postura dela? Preste atenção primeiro em você. Você que se sente paralisado diante desses medos. O que acontece quando o outro faz alguma coisa que você não aprova? Você julga? Você critica? Muitas vezes isso pode estar acontecendo. Então, traga mais a consciência, lembrando que não tem certo, não tem errado. O que existe é a história de cada um. O que existe são as escolhas que cada um fez. Vamos trazer, por exemplo, um exemplo muito simples, por exemplo, na Índia, né? Nós estamos aqui no Brasil e a maior parte da população brasileira é carnívora, né? Então a gente come carne de vaca, carne de boi, enfim, desde pequeno, desde criança. A maioria das pessoas, tá certo, tá errado? Aqui no Brasil, a maioria come, né? Já é cultural. Porém, na Índia, isso é proibido. Grande parte da Índia isso é proibido, porque a vaca é um ser sagrado. O que está certo? O que está errado? Imagina a gente lá na Índia, imagina um brasileiro, né, que é carnívoro aqui no Brasil, indo para a Índia. Agora imagina um hindu vindo para cá, vendo, né, as vacas como são cuidadas, enfim, o tanto de carne que se come. O que está certo, o que está errado? Vai adiantar eu julgar um hindu? Ou vai ajudar alguma coisa o hindu julgar um brasileiro? Eu fui casada durante anos com oriental, né? A cultura do oriental é muito diferente do ocidental. O que está certo, o que está errado? Não tem certo e errado. O que nós temos que treinar é o olhar de compaixão, entendendo a história do outro e compreendendo assim também a sua história. Porque você também tem as suas dores, você também tem os seus medos. Então, primeiro, se você quer parar de ser julgado, parar de ser criticado, olhe para o que você está fazendo. Olhe para o tanto que você está julgando os outros, você mesmo se julgando, o quanto que você está se criticando, o quanto que você está criticando os outros e mais uma coisa, o tanto que você está sendo perfeccionista com você mesmo, que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser o melhor, tudo tem que ser isso. Calma, vamos deixar a vida mais leve, né? Muitas vezes esse perfeccionismo impede você de realizar os seus sonhos, impede você de fluir na vida. Então, preste atenção, essas são algumas dicas, lembrando que todos nós, de uma certa maneira, temos esse medo de ser julgado, temos esse medo de ser apontado. Isso faz parte da espécie humana, sabe por quê? É questão de sobrevivência. Você sabia disso? Nós temos a necessidade, o ser humano ele tem a necessidade de pertencer a um grupo, de pertencer a uma tribo, a uma sociedade. Nós somos o único ser que, se nascer e deixar sozinho ali, abandonado, nós morremos, porque nós temos essa necessidade desse acolhimento. E quando nós somos apontados, julgados, você aumenta, né? Existe um distanciamento. Você não acolhe aquela pessoa, você aponta. E isso dá muito medo pra gente, porque tá ligado aqui, ó, com os nossos medos mais profundos em relação à nossa sobrevivência. Então tá tudo bem sentir esse medo, tá tudo certo, ó, tá tudo bem. A questão que eu quero trazer aqui é o quanto que este medo está paralisando você. O quanto que esse medo está impedindo você de trazer aquela mudança para sua vida, de dizer aquele sim, de dizer aquele não, de se impor e realmente viver a sua vida na melhor versão, ser feliz, se amar, tá? Então agora, vamos lá, né? Vamos para essas dicas. Eu quero essas dicas, Verônica, para realmente aprender a lidar com esse medo do julgamento. Primeira coisa, eu sempre falo que pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultado, certo? Pensamento, aquilo que eu penso,
Automaticamente, com aquilo que eu penso, eu começo a sentir minha emoção. Automaticamente, de acordo com essa emoção, aquilo que meu corpo está sentindo, eu vou ter determinadas atitudes, determinados comportamentos que vão estar diretamente ligados ao quê? Ao meu resultado final, né? E por que eu quero trazer isso? Se eu começar a pensar que aquela pessoa vai me criticar, me julgar, se eu começar a pensar que se eu ir naquela festa sozinha, se eu chegar sozinha naquela festa, as pessoas já vão achar isso, automaticamente já vem aquele medo, já vem aquele suador, já vem aquele frio na barriga e automaticamente o que? Eu paraliso, não vou não. E qual vai ser meu resultado? Vou ficar ali quieta, não vou usufruir da festa, não vai acontecer nada e aí? Era isso que você deseja? Era isso que você desejava? Não, né? Então, tudo começa aqui, ó, no pensamento. Então, perceba qual o primeiro pensamento quando você quer fazer algo na sua vida, quer dar um passo na sua vida e vem algum pensamento limitador. Qual é esse pensamento? Preste atenção neste pensamento. E aí, a partir do momento que você prestar atenção, já vira aquele friozinho na barriga, aquele tremor, aquele suadeiro, aquela palpitação. Opa, vamos criar uma âncora, vamos dar um estalo, vamos bater palma, calma, volta, sei lá. Faça qualquer coisa, dê um pulinho, dê um sorriso, dê um grito para sair dessa energia e começar a pensar de uma outra maneira, tá? E aí já vamos para a segunda dica, né? Porque se eu começo a pensar de uma outra maneira, eu vou ter um outro sentimento, uma outra emoção e o resultado com certeza vai ser diferente. E a segunda dica é, quando vem esse medo do julgamento, eu quero que você, ao invés de ficar pensando, nossa, vamos falar de mim, vamos falar disso, vamos falar aquilo, eu quero que venha essa pergunta: o que de pior pode acontecer se as pessoas falarem de mim? O que pior pode acontecer se tiver um julgamento? O que pior pode acontecer se minha mãe falar isso? Coloque, traga para consciência. O que pior pode acontecer? Traz clareza. Então, por exemplo, o que pior pode acontecer de eu estar aqui nesse vídeo falando com você e eu esquecer exatamente tudo aquilo que eu falar, eu gaguejar, não sei o quê. Ou eu vou editar o vídeo, ou eu vou treinar mais. Por isso que eu treinei, para quem não sabe, tem uns papeizinhos aqui pendurados para eu estar me localizando. Por quê? Eu quero entregar o melhor. Eu não quero ser julgada. Nossa, aquela pessoa é atrapalhada, aquela pessoa errou, aquela pessoa gagueja, não sei o quê. Não, eu quero entregar o melhor. Então eu vou ter a minha melhor performance para preparar esse conteúdo para você. Mas eu tenho que pensar, o que pior pode acontecer se eu começar a gravar um vídeo e eu não souber o conteúdo? O que pior pode acontecer se eu começar uma apresentação, uma palestra e der um branco em mim? O que vai acontecer? Bom, as pessoas vão dar risada, ou eu vou pedir desculpa, ou vai fazer isso, faz aquilo, sabe? O que pior pode acontecer se eu me expor, né? Ou eu falar aquilo que eu desejo para alguém, aquilo que eu não desejo, sei lá, pro meu marido, pro meu chefe. O que pior pode acontecer se eu pedir um aumento pro meu chefe, né? Percebe quantas coisas, muitas vezes, a gente só fica preso no antes, né? Naquele medo e não vai lá. O que pior pode acontecer? E aí você vai perceber que, às vezes, esse pior não é nem tão pior assim. E que aí você, sabendo esse pior, opa, peraí, então o que eu posso fazer? Eu posso chegar com o meu chefe de uma outra maneira, eu posso falar com meu marido de uma outra maneira, então você vai criando meio que estratégia para que esse pior vai ficando cada vez menor, e quando você vê, você já está mais segura para vencer este medo de julgamento, ok? Então, primeira coisa, preste atenção nos seus pensamentos. Quando vier algum pensamento de julgamento, de medo, de pavor, lembra, sai dessa vibração, combinado? Faça essa pergunta: o que pior pode acontecer se alguém me julgar? O que pior pode acontecer se alguém tirar sarro? O que pior pode acontecer se a pessoa me apontar isso, ok? E terceira coisa, cuidado com o ego. Às vezes essas pessoas que têm muito medo do julgamento, é o ego falando, sabe? Que você não pode ser criticado, que você isso, você aquilo, ou eu tenho que estar 100%, aí vai muito para os perfeccionistas, né? É a hora que o ego entra muito forte, né? Porque tudo tem que estar certo, tudo tem que estar impecável, porque nada pode dar errado, porque tem que ser perfeito. Cuidado, isso é o ego, ó, aqui no seu ouvido falando para você. E aí ele vai fazer com que você não evolua, com que você não saia dessa zona de conforto, porque o ego quer que você continue nessa sua zona de conforto. Preste atenção quanto que você está escutando esse ego.
Lembra, a mensagem que você tem para dar para o mundo, a mensagem que você tem para falar é muito mais importante do que a roupa que você está vestindo. Se você está preocupado com esses detalhes extras, é o ego que está conduzindo a sua vida. A mensagem é muito mais importante do que a roupa que você está utilizando. Por exemplo, muitas pessoas ficam preocupadíssimas com o que vestir, né? Sei lá, nossa, não tá combinando, não sei o que, isso e aquilo. Imagina que eu vou sair de chinelo na rua, imagina que eu vou sair sem arrumar meu cabelo, sem isso e aquilo, sair de pijama então na garagem, jamais. Mas se a sua casa estiver pegando fogo e você estiver de pijama, se você estiver descalço, se você estiver descabelada, eu tenho certeza que você vai sair da sua casa de qualquer jeito para pedir ajuda, para gritar, não importa, porque a sua vida vale muito mais. Então vocês percebem que muitas vezes, quando não tem um ego, quando é questão da sua vida, da sua sobrevivência, você está cochilechando se você está de roupa, se você está de pijama, se está bem vestida, por quê? A mensagem, seu pedido de socorro vale muito mais do que essas coisas externas que as pessoas vão olhar e julgar, ok? Então lembra, qual é a mensagem que você tem para levar para o mundo? O que você deseja com esse seu processo, com essa sua mudança, com essa sua ação? E aí a gente já liga no quarto passo. Qual é o seu para quê? O que é mais importante nesse momento? Por qual motivo você tem que fazer o que você precisa fazer? Por qual motivo você precisa falar aquilo? Qual é o seu para quê? Lembra quando meu pai falou assim, você vai parar, então você vai parar de trabalhar, você vai parar de estudar por causa disso? Opa, não! O meu sonho era estar ali, eu estava realizando um sonho, eu estava feliz, eu estava bem. Por que as outras pessoas iriam impedir eu de viver esse sonho? Não, não, não. Para. E eu tive muito medo na minha vida, também numa outra fase da minha vida, foi quando eu me divorciei. O medo do que as pessoas vão achar, como eu já falei, eu fui casada durante 12 anos com um oriental. O quanto que para essas pessoas o término de um casamento é um fracasso, é um absurdo, é isso, é aquilo. E eu pensava, o que as pessoas vão falar de mim? Meus filhos estudavam numa escola oriental, o que as pessoas vão julgar? Como é que meus filhos vão ser vistos? Quanto tempo que eu ficava com aqueles pensamentos? Eu falei, não, para. O que é mais importante é a minha felicidade. E a minha felicidade, eu estando bem, eu me amando, eu cuidando de mim, os meus filhos estarão bem. Mas não foi fácil, foi um processo desafiador eu lidar com esse medo. Mas por quê? Porque eu tinha um para quê. Eu queria viver mais leve, eu queria viver a minha felicidade, e isso não estava acontecendo naquele momento na minha vida. E eu disse sim para mim, e eu tive que ter coragem para dizer sim, mesmo achando que as outras pessoas iam julgar, eu sei que julgaram, eu sei que criticaram, eu sei que falaram um monte de coisa, mas ninguém sabe o que eu vivi depois, no sentido de paz, de tranquilidade, e que as coisas fluíram. Isso ninguém tira de você. E lembra, não tem certo, não tem errado, o que tem é a sua história, a sua vida. E falando da minha história um pouco, né, eu lembrei de uma época também na minha faculdade que essa história foi extremamente importante, esse fato foi extremamente importante e marcante na minha vida. Na época da faculdade, do estágio, a gente tinha que fazer alguns atendimentos, principalmente com criança, né? Então, era um abrigo que tinha próximo da minha faculdade que cadastrava ali algumas crianças pra gente atender. E eu peguei um caso que a menina, ela tinha mãe, a mãe dela trabalhava, só que ela morava no abrigo. Então, ela não estava para adoção, ela simplesmente estava morando. Ela morava mesmo, de dormir, acordar, vivia lá no abrigo. E eu lembro que eu falei, nossa, mas essa menina tem mãe, por que ela tá no abrigo? Onde já se viu? E eu já era mãe, né, naquela época. E eu que eu fiz faculdade, eu já tinha a Letícia e já estava grávida do Lucas. E eu falava assim, como pode uma mãe, né, fazer isso? E olha só meu olhar julgador, né? Nem sabia da história direito, nem tinha conversado com a mãe e já fui criando aquela historinha toda por trás. E quando eu fui conversar com a mãe, ela me falou que ela, quando era criança, ela viveu na rua com a mãe dela. E ela passou os piores momentos da vida dela, de violência, de fome, de frio, de não ter lugar para morar, de violência vendo a mãe sendo violentada, enfim. Quantas coisas que ela viveu com a mãe dela, estando na rua. Passaram-se o tempo, hoje ela já estava adulta, também não tinha condições de ter uma casa para ela e para a filha dela.
A única opção que ela tinha era ou deixar a filha no abrigo e trabalhar, e ela morava numa casa sendo doméstica, ou ir para a rua, porque ela não tinha condições ainda de pagar um aluguel, de ter pelo menos um quartinho para ela e a filha e alguém para cuidar dessa filha. Olha só, imagina a dor dessa criança e a dor dessa mãe. Só que ela deixou a filha dela lá por amor a essa filha, para essa filha não passar o que ela já passou na vida. Só que eu fiquei imaginando na época quantas pessoas julgam essa mulher, talvez funcionárias, pessoas que não sabem a história dela, por deixar a filha dela dentro de um abrigo. E na verdade é por amor que ela está deixando. Mas mais uma vez, não tem certo e não tem errado. Essa é mais uma história para mostrar que cada um sabe o que carrega, cada um tem a sua dor. Respeite a sua dor. E assim como você respeita a dor do outro, e o outro vai te respeitar. Porque acredita, você atrai as pessoas que vão julgar você. E sabe por que você atrai as pessoas que vão julgar você? Porque você julga. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou falando que não tem certo e não tem errado. Mas que a vida, ó, é igual uma pedrinha que a gente joga na parede. Você joga, ela volta. Você joga, ela volta. Então preste atenção. Treine o seu olhar de compaixão, traga isso para a consciência. Cada um tem uma história. Você tem a sua história, assim como o Brasil tem a sua cultura, outros países têm as culturas deles, e tá cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Cada um vivendo aquilo que acha que é certo e que tá tudo bem, combinado? Lembra dessas 4 dicas? Perceber os seus pensamentos? Ó, a hora que vier o pensamento, dá um jeito, cria um gatilho, alguma coisa para você sair dessa vibração, para não vir para o seu sentimento, para não vir para o comportamento, combinado? Controle esses pensamentos, aprenda a perceber esses pensamentos e a sair deles, combinado? Para isso você precisa estar presente, mais uma vez, percebendo aquilo que você sente, percebendo como é que está o seu corpo e os seus pensamentos. Tenha clareza, o que pior pode acontecer se algo, se alguém te julgar, o que pior pode acontecer se determinada pessoa te apontar, o que pior pode acontecer se a pessoa falar isso, aquilo, e você vai criando estratégias, criando meios para que não chegue a este pior. E você vai perceber que pode ser muito mais leve do que você imagina. Outra questão, preste atenção no seu ego, quanto que ele está falando para você, que você tem que ser perfeito, que tem que dar certo. Ele está querendo induzir você a ficar na zona de conforto. Lembra, a mensagem que você tem é muito mais importante do que a roupa que você veste. Se o seu ego tá falando, não, você não vai isso, que imagina, né? Se eu tô preocupado com o que as pessoas vão julgar do que eu for falar, eu tô muito mais me preocupando comigo do que essa mensagem que eu tenho que levar para você, sabendo que essa mensagem vai te ajudar tanto. É o ego dizendo, não faz esse vídeo não, você não tá pronta, não sei isso. Não, a mensagem é muito melhor, tem um valor. Então lembra disso, o que está por trás desse movimento que você faz? O que está por trás dessa ação? E o quarto passo, né, para você realmente vencer esse medo do julgamento e sair de uma vez por toda dessa paralisia aí da sua vida em relação a esse medo, é perceber qual é o seu pra quê. Por qual motivo você vai fazer isso? É para você ter a sua felicidade? É para você se sentir bem? É para você se sentir leve? É para você ser próspera? É para você realizar sonhos? É para você realizar os sonhos dos seus filhos? É para você ser admirado? Se isso fizer sentido para você, se desafie, porque não tem certo e não tem errado. Lembra da história da vaca? Aqui a gente come, a maioria das pessoas comem carne, lá na Índia não, a carne é sagrada. Aqui no Brasil a carne não é sagrada, a vaca não é sagrada. Não estou falando que é certo comer carne e se é errado comer carne, porque tem um monte de gente que vai julgar essa minha frase. O que eu estou querendo dizer é o que é importante para você. E isso vale mais do que qualquer julgamento, qualquer apontamento. Por quê? Se você não fizer nada, vai ter pessoas que vão te criticar. Nossa, aquela pessoa não faz nada da vida, né? Não muda, é a mesma coisa. Se você fizer, as pessoas falam, nossa, essa pessoa tá mudando, né? Deve ter alguma coisa aí, né? Não sei o quê. Como falaram de mim, como falaram pra mim. E tá tudo bem, porque eu tô leve, eu tô tranquila. Eu sei por qual motivo eu estou vivendo o que eu estou vivendo. E ó, tá tudo bem, certo? Agora vamos pro exercício. Verônica você me falou que vai ter um exercício que você vai deixar hoje pra você realmente mudar essa percepção do medo do julgamento.
E falando sobre dor, né? Porque muitas pessoas dói, né? Não dói quando você é julgada? Você sente, como eu falei, né? Aquela agulhada, aquela facada. Então eu quero que você faça esse exercício para você escolher qual dor você decide viver. Como assim, Verônica? Qual dor? Qual dor você decide viver? Preste atenção, tem alguma coisa aí na sua vida que tá te incomodando e que você quer mudar e que você muitas vezes não muda por conta desse medo de julgamento, acertei? Sim? Medo do que as pessoas vão falar, vou carregar a culpa, o que meus filhos vão falar, o que meu marido, o que meu pai, minha mãe, meu chefe, não importa. Você tem alguma questão que está te incomodando, certo? Escreva aí tudo isso que está te incomodando. E tudo isso que você não está conseguindo em relação a isso. Então, por exemplo, vou falar do... Por exemplo, vou ir pra academia. Quero ficar... Não, então, imagina, eu quero ir pra academia, mas imagina, o que as pessoas vão achar? Que eu vou ficar 2 horas todo dia na academia? Uma mulher casada, tem que trabalhar, tem filhos, ela deixa os filhos em casa e vai pra academia? Tem coisa aí. Já viu história assim? Conhece gente assim? Já imaginou que isso pode estar acontecendo com alguém? Que alguém pode estar paralisado, não vai pra academia, tem que sair do trabalho e ir para casa, porque imagina que as pessoas vão achar de eu ir sair para o trabalho, ir para academia e ficar menos tempo com os meus filhos. Então percebe, quais as dores que você tem? Você não vai para academia, né? Aí você tá com a sua saúde física baixa, né? Com energia baixa, o seu corpo não tá bacana, você está sem energia para trabalhar, sua respiração tá ofegante, enfim, um monte de dor que você tá carregando. Né? A sua vida parece que não evolui porque você tá com medo desse julgamento, medo de se desafiar. Então, assim, coloca todas as dores que estão envolvidas do jeito que a sua vida está, ok? Do jeito que a sua vida está. Esse exercício você pode fazer para várias coisas. E hoje você vai fazer em relação a esse medo de julgamento. E aí, o que acontece quando você olha, a sua vida tá igual. E dói, né? Dói saber que a sua vida está igualzinha, que nada mudou, que você vai continuar vivendo essa vidinha assim, com esse corpo, vai chegar o verão e você vai estar com essa barriguinha, você vai estar assim, ok. Do outro lado, você vai falar quais as dores que você precisa se desafiar. Se você realmente vencer esse medo de julgamento, se você vencer esse medo de ser criticado pelas outras pessoas e ir para academia mesmo, ficar 2 horas por dia, porque isso está sendo importante para você nesse momento, quais dores que você escolhe? Dor, ficar menos com os meus filhos? Ok, pode ser uma dor. Aguentar esse julgamento? Sim, aguentar esse julgamento. Vou ter que me organizar, sair mais cedo de casa, ou quer dizer, acordar mais cedo, vou ter que me virar com o trabalho, que eu preciso dessas horas só para mim? Sim, vão ter várias dores, né, que você vai ter que fazer. Vou ter que dormir menos, vai ter que dormir menos. Vai ter que fazer as coisas mais corridas, vai ter que fazer as coisas mais corridas. Mas quem é você aqui e quem é você aqui? Qual dói mais quando você olha lá no futuro? Qual dói menos quando você olha lá no futuro? Qual escolhas você faz nesse momento em relação a esse exercício, esse exemplo simples que eu dei em relação ao corpo, em relação à saúde física, que você pode fazer com qualquer dor na sua vida que você tenha nesse momento? Medo de ser julgada. Quais as dores que você está carregando pelo medo de arriscar, medo de fazer diferente, medo de dizer não, medo de dizer sim, por medo do que as pessoas vão falar? Como é que vai estar a sua vida daqui a 1 ano? Agora, se as pessoas falarem de você, isso vai doer. Se as pessoas apontarem para você, isso vai doer, porque dói. Mas você disse sim para você, como vai estar a sua vida daqui a 1 ano? Qual escolha você faz? Então faça esse exercício, faça essas 2 listas e eu tenho certeza que a hora que você chegar no final, imagina na sua vida daqui a 1 ano, qual dor você escolhe viver no seu dia de hoje? Porque a vida dói, sim. Como eu falo, ser magro é difícil, dói. Ser gordo é difícil, dói. Ser livre dói. Ser casado dói. Cada coisa tem o seu lado positivo e negativo. Por isso que eu falo, não tem certo, não tem errado. A questão é qual escolha você está fazendo na sua vida hoje. O que você escolhe viver. E eu desejo que você escolha viver a sua melhor versão. Viver a sua história, aquilo que realmente nutre a sua alma. Porque hoje eu só estou aqui falando com você porque eu disse sim para mim. Eu disse sim para aquela mulher que eu visualizava lá atrás e falava assim, não, eu quero ser essa mulher, isso, isso, isso. E hoje eu estou vivendo essa mulher, eu estou sendo essa mulher, porque eu disse sim.
Essa jornada foi fácil? Não. Tive julgamentos, apontamentos, críticas, mas só eu sei a paz e a tranquilidade quando coloco minha cabecinha ali no meu travesseiro. Isso não tem preço. Se desafie, vença esse medo de julgamento, se ame, se olhe, traga o poder para sua vida porque você merece. E conta comigo nessa jornada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquela amiga, com aquela pessoa tão especial que muitas vezes fica paralisado na vida por conta desse medo. Compartilhe e se você ainda não assinou meu canal, assine esse canal e ative o sininho aqui para você ser lembrado de quando eu postar um novo conteúdo para você. Um grande beijo, como eu falei, conte sempre comigo.